Gravação iniciada, presidente. Ok, Fabiano, obrigado. Colegas, vamos dar seguimento, então, à nossa sessão de julgamento do período da tarde do dia 4 de agosto de 2020, dando sequência pelo item 58 da pauta do contribuinte Wellington Rodrigues. Em verdade, são 3 processos do mesmo contribuinte, são os itens 58, 59 e 60, todos do contribuinte Wellington Rodrigues. O relator é o conselheiro Márcio. Márcio, então, pode começar, então, pelo item 58, pode iniciar, então, a leitura do relatório e do voto. Se puder fazer um resumo, a gente agradece. Pode começar, então. Perfeito. Peço vênia, então, para apenas fazer uma contextualização en passant. É uma notificação de lançamento de ITR, exercício 2003, que foi lavrado, que foi cientificado ao contribuinte em 20 de dezembro de 2007, daí porque não aferida decadência, nesse caso, por alguns dias. Foram glosadas 3 áreas: APP, pela falta de protocolo tempestivo do ADA, reserva legal também pela falta de protocolo tempestivo do ADA e pela falta de averbação à margem da matrícula no cartório, e valor da terra nua com base, arbitramento do valor da terra nua com base no CIPT. Vou passar o voto agora. Presidente, depois da contextualização aqui, eu vou fazer um texto introdutório sobre a área de preservação permanente, vou falar dos tipos de área de preservação permanente, vou falar da Lei 9393, vou falar da Lei 6938, vou falar da necessidade de consignar o competente ADA. Então, eu vou saltar toda essa parte, que é texto legal, que todos nós temos conhecimento e que vai estar à disposição do contribuinte para chegar ao fulcro da decisão. Então, a página 9, no penúltimo parágrafo, eu falo assim: no presente caso, o contribuinte protocolou o ADA em 21 de dezembro de 2007, portanto, após o início da ação fiscal e dentro do prazo da impugnação, tendo inovado na APP em 90 hectares. Ele havia informado 45 hectares na APP. Contudo, presidente, apesar da protocolização intempestiva do ADA, ele apresentou também laudo técnico, emitido por profissional habilitado, no caso engenheiro florestal, acompanhado de ART, registrado no CREA. Todos aqui estão todos pontuados com as páginas respectivas, onde estão cada um destes documentos, que confirma a existência de uma APP de 45 hectares, tal como declarado no ITR de 2003. Nesses termos, apesar de reconhecer a necessidade de protocolização tempestiva do ADA, eu vou me valer do princípio da verdade material e também da necessidade do princípio da utilitariedade do julgamento do CARF para restabelecer a APP em 45 hectares. Se quiser julgar já esse ponto, se quiser avaliar o laudo apresentado, se quiser avaliar os documentos, sinta-se à vontade. Porque de praxe, de plano, eu tenho por mim que a protocolização tempestiva do ADA é obrigatória. Porém, nesse caso, com a prestação de um laudo apto e idôneo para fazer prova da existência da área, e também por ele já ter apresentado um ADA, ainda que tempestivo, então ele já firmou a obrigação dele junto ao IBAMA. O IBAMA vai poder, então, exercer todas as medidas necessárias em relação à área, da confirmação da área. Eu não vejo por que não restabelecê-la. Eu acho que você pode seguir, é pouca coisa, é APP, ARL, área de reserva legal e valor da terra nua, né? Tudo bem, o Gregório está sumido, eu não sei se o Gregório está me ouvindo. Está ouvindo, Gregório? Estou ouvindo. Tá bom, ARL, então, vou seguir. Os outros preferem, mas por mim pode seguir, né? Tá, seguirei, então. Você está acatando a APP, em que pese existe um ADA, só que é intempestivo, isso? Isso. É pela existência de um ADA intempestivo. Então, eu acredito, no meu entendimento, já vai suprir a obrigação que existe perante o IBAMA. E existe laudo que comprova a área. Então, nesses termos, para que não deferisse algo que ele pode recorrer ao judiciário, pode ter o deferimento. Só uma coisa aqui, o exercício é 2003, né? Isso, e o lançamento foi cientificado em 2007. 2007. E o ADA é de quando? É antes de 2003?
Não. Não, o ADA foi protocolado na impugnação, ele é de 21/12. Ah, na época do fato gerador não tinha ADA ainda, né? Não. Então tá tranquilo. Porque às vezes o ADA é bem mais antigo, né? E até 2006 era um ADA... Quinquenal. Era um ADA só, e você só apresentava um novo ADA quando mudasse alguma coisa na área, né? Só a partir de 2007 passou a ser ADA anual. Então, nesse caso, na data do fato gerador não tinha nem ADA mesmo, né? Então, inexistência de ADA. Então, tá, mas você está aceitando o laudo, né? Sim, pelas razões que eu já expus. Vamos lá, ARL. Então, pode seguir na ARL e depois o... O ARL, na verdade, é que a manutenção da glosa se dá pela falta de escrituração, que é um fato incontroverso. Então, eu trago a súmula CARF 122, que é vinculante, e ao final, a conclusão, eu falo que a apresentação intempestiva do ADA, somada à não averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador, demanda que seja mantida sua glosa. Então, eu estou mantendo a glosa apenas por este fato, pela falta de averbação na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador. Para concluir, com relação ao valor da terra nua, que foi arbitrada conforme o CIPT, com base na aptidão agrícola em tela que está juntada às folhas 14, ele junta o contribuinte, então eu vou passar a ler a partir da página 10, o penúltimo parágrafo. Em razão disso, o contribuinte juntou o laudo técnico de avaliação do imóvel, subscrito por engenheiro civil e consultor imobiliário, que apesar de DTRT registrado no CREA, apresenta-se em desconformidade com a NBR 14653 da ABNT nos termos do acordo recorrido. Eu vou pensar aqui as partes grifadas. Então, ele foi elaborado por engenheiro civil, que não apura o VTN do imóvel a preços de 1º de janeiro de 2003, mas seu valor de mercado, tendo como referência o mês de dezembro de 2007. Esse laudo não atende os requisitos essenciais para autorizar a revisão do VTN, aqui eu botei VIN, mas é VTN, nem demonstra de forma convincente o valor fundiário do imóvel a preços de 1º de janeiro de 2003. Com a existência de características desfavoráveis particulares que justificassem o valor de terra nua por hectare abaixo do arbitrado pela autoridade fiscal com base no CIPT. O acatamento da pretensão do contribuinte exigiria um laudo técnico de avaliação elaborado por profissional habilitado, nos termos da NBR 14653. Enfim, é por esta razão. Então, como nós já julgamos na sessão passada, o fato de ter sido elaborado por um engenheiro civil e não um engenheiro agrônomo ou florestal, como foi requerido no termo de intimação, e também por não apresentar os valores em 1º de janeiro de 2003, mas apenas em dezembro de 2007, impede rejeitar o laudo técnico apresentado. Então, em conclusão, presidente, eu voto em conhecer o recurso voluntário e apenas dou provimento da área da APP declarada, rejeitando o restabelecimento da ARL por falta de averbação na matrícula do imóvel e o restabelecimento do valor da terra não declarada por falta de apresentação de laudo técnico atendidas às regras legais de conhecimento. Já. Está sem áudio, Deni, está sem áudio. Obrigado. Colegas, esse é um caso que envolve a APP, a área de preservação permanente, ARL, a área de reserva legal, e VTN. O relator, ele está restabelecendo a área de preservação permanente declarada, é a declarada, né, Márcio? A declarada por conta do laudo apresentado. Na época do fato gerador não tinha o ADA. A área de reserva legal ele não está reconhecendo, porque a área não foi averbada à margem da matrícula lá do imóvel, e o VTN ele também não está acatando, porque o contribuinte trouxe um laudo para rebater a aferição, a arbitragem feita com base no CIPT, e com base na aptidão agrícola, só que o laudo não foi assinado nem por um engenheiro agrônomo, nem por um engenheiro florestal, mas um engenheiro civil. Então, o conselheiro, está dando parcial provimento para restabelecer apenas a APP. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Não? Eu vou fazer coleta individual, porque esse aqui é um caso que
Vamos lá. Eu entendo que vai haver divergência por nós, né, nós conselheiros da Fazenda, mas eu quero ficar claro qual a função principal do ADA? É uma dupla função, é a função social da propriedade rural, então é feito via IBAMA, e tem a função também de deferimento de isenção ao ITR. Ele protocolou mesmo que tempestivo um ADA, e esse ADA vai movimentar a máquina do IBAMA a confirmar aquela área declarada. Com relação à dedução do ITR, já existe em laudo. Então, ainda que eu me filie ao artigo 17 e a interpretação dele literal, eu não posso simplesmente desprestigiar o valor dessa instância que vai jogar o contribuinte para o judiciário e ele vai ter êxito no judiciário nessa matéria. Então, são esses os termos. Eu acho que as outras não vai inspirar nenhum questionamento, apenas a APP. Ok, então. Vamos lá, então. Gregório, como que você vota? Você acompanha o relator? Eu acompanho o relator, presidente. Eu só vou destacar aqui em relação ao BTN, porque quando você fez um resumo aí, né, do voto do relator, em relação ao BTN, existem outros motivos para ter sido desconsiderado o laudo, não apenas o fato de ter sido assinado por engenheiro civil, que isso para mim não é óbvio se a aceitação do laudo, mas tem a questão da data de referência, né, de dezembro de 2007 e não de janeiro de 2003, e também não apresentou dados de mercados. Então, são outros motivos que levam a não aceitação do laudo apresentado para fim de BTN. Nesse laudo, Márcio, ele não trouxe no laudo o valor de pelo menos 5 imóveis na região? Não, acho que não foi. O Gregório tem razão, não é apenas por ser subscrito por engenheiro civil. Como eu li também na decisão da DRJ com a qual eu me filio, ele não traz os valores, ele traz valor de dezembro de 2007, não valor a tempos de janeiro de 2003, então são vários motivos. O laudo seria, usando um termo técnico, imprestável para essa finalidade. Tá. Então, daí, isso você menciona no teu voto, né? Todas essas falhas do laudo, né? Não, na verdade eu resgatei o trecho da DRJ e me filiei ao trecho da DRJ para evitar a redundância no texto. Aí você transcreve, tá certo. Não, perfeito, então. É bom ter lembrado disso, né, Gregório? Não é só a questão da assinatura. Então tá, mas você acompanha o relator então, né, Gregório? Acompanho. Ok. Francisco, como você vota? Não, eu vou divergir na APP aí. Eu estou olhando aqui, Márcio, de qualquer sorte eu iria divergir, né? Eu acho que tem que ter eu entendo que tem que ter o ADA tempestivo. Agora, esse ADA eu estou vendo aqui no processo, ele tem uma área de preservação, ele está diferente desse laudo aí, né? Ele tem uma área de preservação permanente. Eu citei, ele dobrou a área. E aí eu já não poderia nem reconhecer acima de 45 por estar dentro, senão seria um julgamento extrapetita. Eu estaria reconhecendo mais do que o pedido. E a reserva legal, ele botou 90 lá e 1 de reserva legal, né? Mas tranquilo, não tem erro não. O entendimento meu não é por conta disso, é porque eu acho que eu entendo que ele tem que ser, ele tem que ser tempestivo. Ok. Sim, eu acompanho no restante. E diverge com relação ao PP. Renata, como você vota? Eu acompanho o relator no que diz respeito à APP, mas pelas conclusões, porque eu entendo que, nesse caso, enquanto as áreas ambientais ainda são regidas pelo antigo Código Florestal, no que diz respeito à APP, o ADA não é requisito imprescindível para o reconhecimento da área de preservação permanente, se você tem um laudo que comprova a existência da área de preservação permanente. Então, eu acompanho pelas conclusões. E também, como disse o Greg, eu acompanho no que diz respeito ao VTN, porque ele apresentou um laudo que realmente não expressa essa finalidade, porque ele não segue a NBR 15453 da BNT. Mas eu acompanho o relator. Tá, ok. Rafael, como você vota? Eu acompanho, porém acompanho as conclusões da RE. Você e a Renata votam pelas conclusões. Acompanho o relator pelas conclusões. Marcelo, como você vota? Pelas justificativas aí do Márcio, eu vou acompanhar ele ipsis literis aí no voto.
Você acompanha o Márcio. Acompanho na área de preservação, na de reserva legal e no VTN. Ok. Então você vota como Gregório, então. Ok. Ana, como você vota? Eu acompanho o relator com a mesma observação que a Renata fez, pelas conclusões. Pelas conclusões, ok. E eu vou acompanhar a divergência do Francisco, porque eu entendo que precisa ter um ADA. Então, nesse caso aqui, vamos ver como é que vai ficar a nossa decisão aqui. Vini, Oi. só para manter a coerência, então, porque para mim o ADA não é imprescindível, né, desde que o contribuinte logo demonstrar a existência da área por outros meios, notadamente a localização de um laudo. Apesar do Márcio ter aceitado o laudo que foi apresentado, no voto dele, de fato, ele faz a menção que o ADA é um documento importante para a comprovação dessa área de existência. E, então, a rigor, eu voto pelas conclusões conforme a ressalva da conselheira Renata. Ok, então. Dani, enquanto você formaliza o dispositivo final aí, eu vou só rapidinho ver que está cheirando queimado aqui em casa, já vem. Já liga para um 95, não sei que número que é o nome. Então tá. Essa aqui deu divergência bem dividida. Não, né? Dá divergência, mas é uma posição, eu acho que é uma posição bastante razoável entre tanto a função legal, da importância legal do ADA, quanto também pela comprovação, e a possibilidade de comprovação pelo laudo. Tem um decreto que ele fala, porque o laudo técnico de avaliação é um laudo, e tem um laudo que comprova áreas dentro do terreno, que é um outro laudo, que é um laudo, eu esqueci como é que chama, ele tem um termo, que apresenta um memorial descritivo, patati patatá, tem um outro laudo. E se existe um laudo, ele é prova. Agora sim, a gente não pode olvidar da importância da necessidade de protocolizar o ADA, porque o ADA não é apenas para benefício fiscal. O ADA é também para aferir a função social da propriedade rural. Ele serve ao IBAMA, né? Mas nesse caso, tu falou, lembra que ele botou 90? Ele vai ter que comprovar com o IBAMA, porque se ele tem 90. Não, o que eu fiz, a brincadeira que eu fiz é no sentido de divergência, que eu digo, não é em função do voto em si, mas do posicionamento da turma. Deu uma variada bastante, né? Mas que é normal. A gente está julgando o ADA como requisito de isenção tributária, né? Então, a gente não pode querer estendê-lo como um requisito outro, né? Aí aqui, a lei lá, legal, fala que ele é requisito se ele for usado para essa finalidade, mas ele não é o único. Isso está expresso na lei. Se eu tenho um laudo que diz que a área existe, eu não posso dizer que esse é o único requisito. Então, isso está na lei. É muito, muito claro para mim, né? Não sei. Não, mas a turma... contrários. A turma, nesse ponto, ela está bem decidida já, né? Já tem, assim, bem... As posições bem definidas, né? Bem definidas. Não só a turma como o CARF, né? E eu sei que a minha posição é uma posição minoritária. Embora eu entenda que ela é absolutamente clara e a lei é muito clara e evidente. Márcio, eu estou colocando aqui no dispositivo da decisão, e quando você fala assim, restabelecer a APP declarada, você colocou na DIAC/DIAT. Esses são documentos que estão dentro da DITR, né? E se colocar DITR, não fica mais... Não tem problema, pode. Pode ser, porque acho que fica mais assim... Não precisa nem botar DITR, declarado só já supre. Declarada pelo contribuinte, né? Eu acho que esse termo declarado é inclusive o que a gente tem usado normalmente. Declarada pelo contribuinte. Colocar assim, vou colocar pelo contribuinte, tá? Pelo contribuinte. Segundo o laudo técnico apresentado.
ficou assim, então, colegas. Veja se você está de acordo com o que a turma decidiu. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, a fim de restabelecer a área de preservação permanente declarada pelo contribuinte, segundo o laudo técnico apresentado. Ponto. Vencidos os conselheiros Francisco e Dene, que negaram provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Gregório, Renata, Rafael e Ana. Isso? Não faltou nada, né? Então tá jóia. Aqui deu 4 que votaram pelas conclusões. Se tivesse dado 5, teríamos que ou esclarecer na dispositivo como que votaram pelas conclusões, ou alguém teria que fazer uma declaração de voto. Mas sendo 4, tá tudo bem. Márcio, os outros... o Márcio sumiu. Sumiu só para mim ou só para você, ou para vocês também? Para mim também sumiu. Eu também. Aí voltou. Agora que eu ia expulsar ele voltou? Márcio, os outros processos do Wellington é a mesma situação? Oi, Márcio. Oi, desculpa. Os outros processos do Wellington... Não a mesma, não é idêntico. Então vamos lá, então. Então vamos para o item 59 da pauta, também do contribuinte Wellington Rodrigues. O Márcio é o relator também desse processo. Márcio, então pode passar a leitura do relatório do voto. Bem, nesse caso, trata-se também de lançamento de TR, desta vez do exercício 2005. Só que, diferentemente dos outros casos, não houve o arbitramento do VTN. O contribuinte rechaça e apresenta um laudo que traz o mesmo valor do VTN. E a área de reserva legal não foi pré-questionada em sede de impugnação. Então, basicamente, nos termos da área de preservação permanente, nada muda, restabelece a área de preservação permanente 45 hectares, da forma como fora decidido anteriormente. Aí, na área de reserva legal, eu estou aqui na penúltimo parágrafo da página 9. O recorrente questiona a dispensabilidade de averbação à margem da inscrição da matrícula do imóvel no registro de imóveis competente quando a área envolvida está inserida em contexto de área de proteção permanente. Ele usa o termo proteção. Este argumento, trazido apenas em grau de recurso em relação ao qual não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira instância, não pode ser apreciado por este colegiado em grau de recurso em face da ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa. Aí, eu invoco o artigo 17 do PAF e jurisprudência nossa, e não conheço do argumento referente à ARL. Com relação ao valor da terra nua, o VTN apurado equivaleu a 55 mil, arbitrado pela autoridade lançadora com base no CIPT. Ocorre, presidente, que o contribuinte, ele requer, e aí eu trouxe trechos na impugnação do recurso voluntário, que o VTN seja atribuído o valor de 55 mil aqui na impugnação e tanto também no recurso voluntário. Então, não há objeto. Então, minha conclusão, embora a causa de decidir é semelhante ao anterior, mas minhas conclusões são para não conhecer apenas em matéria de APP e dar provimento nessa parte, e não conhecer a alegação de restabelecimento da ARL por não ter sido pré-questionada e do VTN por ausência de objeto, ou no caso, por perda de objeto. Assim, senhor presidente. O contribuinte está pedindo que seja mantido, tanto na impugnação quanto no recurso, o VTN que foi arbitrado pela fiscalização, isso? Eu acho que ele fez uma mesma defesa. Assim, deve ter havido algum problema de comunicação, tanto entre o fiscal, que pode não ter arbitrado o valor do VTN, ele pode ter pegado um valor e ter deixado o lançamento de 55 mil, mas de toda sorte, o contribuinte quer o valor de 55 mil, que é o valor do VTN já calculado pela fiscalização. O lançamento, ele importa em tributo mesmo, matéria de tributo, ele é um lançamento de R$ 760. Isso aí muitas vezes pode ter acontecido até do lançamento ter usado por base até uma informação que o contribuinte já passou para ele durante o procedimento fiscal. E aí, na impugnação, eles botaram tudo, ou nem olharam isso daí, né?
no recurso pode ter... Deve ter havido algum erro de todas as partes, tanto da defesa do contribuinte, que, se eu bem me recordo, ela é ipsilíteris nos 3 processos, ela é a mesma, quanto do lançamento mesmo, que não arbitrou, embora acredite ter arbitrado. Com relação à APP, é a mesma situação do outro? A APP é a mesma situação. Mesma situação, né? Seguinte, eu vou registrar aqui a decisão, só que antes eu vou perguntar para todos se todos concordam, mas em vez de perda de objeto com relação ao VTN, eu posso colocar falta de interesse recursal? Ele não tem interesse de recorrer, né? Falta de interesse recursal. Porque perda de objeto, quando havia um objeto, ele some, né? Não, eu tenho para mim que o interesse recursal, mas os processualistas que me corrijam, é quando eu pleiteio algo que eu não posso pleitear. Eu não tenho capacidade postulatória para aquilo. Não necessariamente. Você então... é uma coisa que você não tem interesse mesmo em pleitear. Você pode pleitear, mas você não tem interesse. Tá bom. Bem, mas nesse caso, você pode, no dispositivo, falar assim, né, conhecer em parte, porque são 2 matérias que o Márcio não está conhecendo e uma matéria que ele está conhecendo e dando provimento. Então, você pode conhecer em parte, conhecendo-se apenas da alegação de APP para a parte de conhecer da provimento. Beleza, daí meu dispositivo fica até menor. Valeu, boa ideia, Gregório. Eu também vou fazer um outro aqui, viu, Gregório? Talvez até, Márcio, fosse interessante essa sugestão do Gregório você adotar na tua conclusão, senão a CEPOG lá vai dizer que está diferente, e aí vai pedir para você mudar. Então, é verdade, eles fazem isso direto. Assim, você colocou, em conhecer em parte do recurso, salva ser... Eu acabei de mudar, voto em conhecer em parte o recurso voluntário. Conhecendo apenas... Somente no tocante à APP e dar provimento, a fim de restabelecê-la segundo o laudo técnico apresentado. Só que daí, como é que ficou a votação da APP? Por maioria? Vai ser igual ao anterior, né? Igual. Esse é o mesmo jeito pelas conclusões. E nesse caso, na verdade, ele não tem interesse porque isso já está provido. Não é isso que ele está pedindo? Ele quer exatamente o que ele já tem. Ele quer o que ele já tem. Ele quer exatamente o que ele já tem. Por isso que ele não tem interesse. Que interesse ele tem em você analisar essa matéria? Nenhum. Que utilidade ou necessidade? O interesse recursal significa utilidade mais adequação. Então, usar o recurso adequado para obter um provimento útil. Então, ele tem que usar o recurso adequado, ele está usando, que é o recurso voluntário. E ele tem que ter um provimento útil que vai trazer algo útil para ele. Ele nunca vai ter nada útil porque ele quer o que ele já tem. Então, o recurso dele não tem interesse algum em você analisar isso. Por isso que ele não tem interesse recursal. Capite? Uma super aula que eu tive, diga-se. O professor Antônio Carlos Marcato queria morrer quando ele ouviu alguém falando de perda de objeto. Renata, aproveitando os teus conhecimentos, quando eu estou te perguntando porque eu tive um processo assim, eu fiquei pensando como colocar, né? Sabe quando no processo tem várias alegações e a primeira é decadência, e aí você acata a alegação de decadência, e por acatar a decadência, todo o lançamento é extinto, né, é cancelado, aí não tem por que você analisar o restante. Nesse caso, você pode dizer, né, não apreciarei as demais alegações ante a perda de objeto, dá para dizer, né, nesse caso, né?
Na verdade, não é perda de objeto, é que isso é uma prejudicial de mérito, né? Mas a decadência mas aquelas alegações todas ficaram sem objeto, né? O objeto não é que ficaram, elas ficaram prejudicadas, porque a decadência é um mérito que você analisa antes das demais alegações de mérito. Se você acata a alegação de decadência, as demais alegações ficam prejudicadas. Não tem por que você entrar na análise das demais alegações de mérito. Então, é isso. Falar que restaram prejudicadas fica melhor mesmo. Exato. Fica restando prejudicada a análise das demais alegações de mérito. É isso. Perfeito. Vou usar essa expressão aí, então. Colegas, vejam se vocês concordam. Antes, alguém diverge do voto do relator? Ele não conhece da alegação quanto ao VTN, quanto à área de reserva legal, conhece apenas da APP e está dando provimento. Em relação ao não conhecimento, alguém diverge? Ninguém diverge em relação ao não conhecimento, né? É por unanimidade o não conhecimento da RL e do VTN, né? E com relação à APP, é a mesma decisão de antes, né? Eu e o Francisco divergimos, e os demais acompanham, e a... Travou. Ele travou. Para mim agora. Tinha travado, Dani, você tinha parado na parte da divergência do Francisco. Vocês todos congelaram para mim aqui. Então é o seguinte, na questão do conhecimento é por unanimidade, né? O não conhecimento do VTN e da RL. Acho que ninguém diverge. Alguém diverge? Do relator? Não. Com relação à APP, é a mesma situação do processo anterior, né? Eu e o Francisco divergimos, porque entendemos pela necessidade do ADA tempestivo, e os demais acompanham o relator, né? Só que o Rafael, a Renata, o Gregório e a Ana votam pelas conclusões. Isso é o mesmo voto, né? Então tá certo, eu vou ler então o dispositivo, vejam se está de acordo. Acordam esse dispositivo é do item 59 da pauta do contribuinte Wellington Rodrigues. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação quanto à área de proteção ambiental, APP, para, nessa parte conhecida do recurso, nessa parte conhecida do recurso, por maioria de votos, dar-lhe provimento a fim de estabelecer a APP declarada pelo contribuinte, segundo o laudo técnico apresentado. Vencidos os conselheiros Francisco e Dene, que negaram provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Gregório, Renata, Rafael e Ana. Isso, né? Depois eu dou uma consertadinha em alguma palavra redundante. Esse aí eu vou precisar revisar. Quando sair a ata, eu vou ter que revisar bem esse dispositivo. O último, Dênio, número 60... Então, colegas, agora nós vamos passar para o item 60 da pauta, do mesmo contribuinte, também de relatoria do conselheiro Márcio. Márcio, então, pode passar a leitura. Eu peço, Vênia, aqui a turma, que eu vou só mostrar uma tela do processo agora, que é a tela do lançamento, tudo bem? Vocês estão olhando aqui a tela do lançamento, percebam que, nesse caso, não houve glosa de preservação permanente, não houve glosa de área de reserva, na verdade aqui não tem, não houve só de preservação permanente. O que houve, na verdade, desculpa aqui que eu pulei muito, foi o arbitramento da terra nua apenas, está bem aqui embaixo, ele foi declarado um valor de 45 mil e a apuração com base no CIPT totalizou 1.976.000.
Então, a diferença deste processo para o outro é basicamente essa, presidente. O recurso do contribuinte vai tocar em todas as questões da APP, ARL e VTN. Contudo, né, acho que não vou me furtar a leitura, porque eu já fiz a leitura integral desse ponto. No caso do CIPT, não atende às exigências legais o laudo técnico apresentado, impondo ou sendo forçoso manter, então, a autuação fiscal. No voto, eu vou retificar nos termos que a Renata orientou, conhecimento em parte, salvo as matérias de APP e ARL por não ter interesse recursal. Negar provimento. Ascensão, Lene. Você vai conhecer apenas do VTN e vai negar provimento. Isso, né? Isso. Tá. Na verdade, o VTN é a única matéria do litígio, né? Ele recorreu de tudo, a ARL, a APP... Ele tocou o recurso, né, Rafael? O mesmo recurso. O VTN, o laudo dele não traz os comparativos, não traz nada, então... E só para ilustrar também, é outra propriedade, mas também de 2003 o lançamento, só que é outra propriedade agora. É um outro NIF. Tanto é que o APP, ela tem uma dimensão diferente daquela dimensão da APP da outra propriedade que a gente acabou de analisar. Enquanto tu digita, Dene, deixa eu te pedir um favor, eu posso antecipar logo 60, pular desde o Rafael, porque eu precisei sair de onde eu estava, porque estava tendo barulho, estava tendo um negócio lá na sala, aí eu precisei sair, aí agora eu vou retornar, depois que eu prestar os 60 eu retorno, aí eu vou poder ficar com o áudio desligado, para o barulho não interferir na nossa reunião. Tá, pode? Na verdade, você quer apresentar o 62, né? É 62, desculpa, 62. O 61, eu autorizo, sim. Sempre um fofo. Obrigado. Esse aqui é um caso até um pouco... Colegas, em relação ao item 60 da pauta, do contribuinte Wellington Rodrigues, vejam se está ok esse dispositivo. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação quanto ao valor da terra nua, e, nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Bem enxuto, bem ok. Então, agora seria o do Rafael, então o item 61, mas a gente vai passar para o item 62, aí depois fazemos o do Rafael, ok? 3 minutos, tá? Votonete. Tá joia, então. Pode ir. Alguém mais? Vou aproveitar e vou ver se está pegando fogo lá na cozinha, já vem. Então tá, gente, banheirinho. Um pit stop. Né? Acho que vou fazer um pit stop também. Também.
Viu, Fabimar? Oi. O pessoal pediu para sair rapidinho, aí eu acabei não pedindo para interromper a gravação, mas acho que não tem problema, né? Já vão voltar, não é um intervalo grande, né? É para ser um intervalo de 1 minutinho só, ou menos. Tá ok. Aí já vão continuar, tá? Não Tá. precisa interromper, não. Viu, Francisco, você que é o especialista em ITR, eu estou com um processo e o único problema que eu vi no processo até agora, no laudo técnico que foi apresentado, é a questão do profissional que assinou, sabe? Ele é um engenheiro ambiental e engenheiro de segurança do trabalho. Ele não é engenheiro florestal e nem engenheiro civil, e nem engenheiro agrônomo, aliás. E eu poderia mandar para você só o laudo técnico que foi feito, ele é bem curtinho, só para você dar uma olhada e ver se você encontra, se para você, tirando a questão do profissional, se teria alguma inconsistência naquele laudo. É um laudo bem curtinho, você vai ver que você vai gastar 1 minuto ali, você com o seu de águia, de experiente, né, você vai olhar. Ele tem, assim, sabe... Esse laudo é de avaliação ou é laudo de confirmação da existência de extensão da terra? Não, é de VTN. VTN. Ele, inclusive, em vez de 5 áreas, a norma fala 5 áreas, né? Esse tem 7 áreas, né? Só que o valor das áreas são áreas menores do que a área... Né? Então, eu queria que você desse uma olhadinha, se você puder fazer. Pronto. Tranquilo, pode mandar que eu olho. Se no teu entendimento tá ok, tá bom? Tranquilo. Ana, você tá sem vídeo, Ana. Tá com o vídeo ligado, a câmera ligada, mas tá sem vídeo. Para mim, não sei para vocês. Para mim também ela tá sumida. Eu tô aqui. Tá sumido? Tô aqui. Escuro, então acende a luz. Apareceu? Apareceu. Agora foi o Gregório. É a escadinha. Depois a Renata, depois sou eu. Vocês ficam combinando, né? Acho que eu vou fazer isso também. O Gregório. Voltei? Ainda não, agora sim. Agora foi a Renata. Eu sumi? Peraí. Agora vai ser eu. Agora foi o Rafael. Voltei? Renata voltou. Agora o Rafael subiu. Rafael Massa. Engraçado, para mim foi o Marcelo que caiu. Gente do céu. O Fabimar, ninguém tá caindo, esse que é o detalhe, né? Interrompeu a gravação, Beni, quando você levantou? Oi? Interrompeu a gravação? Não foi interrompido. O Marcelo, para mim, não aparece para vocês. É que como todo mundo saiu muito rápido, não deu nem tempo de eu pedir para interromper, e como era um intervalo muito curtinho, daí eu... O Marcelo tá lá, viu, Rafael? Só você que tá... Tô saindo então e volto. Eu acho, sabe, até... Essas situações assim, é bom que tem um pouco isso na gravação também, que é publicada, para descontrair um pouco, né? Senão fica muito tensa a gravação, né? Rafael voltou, a Marcelo voltou. Vamos continuar agora, Beni? Então, a Sueli? Vamos. Então, agora a gente vai passar para o item... vamos pular o item 61, vamos fazer o item 62 do Márcio, e daí na sequência fazemos o item 61 do Rafael. Então, colegas, o item 62 é da contribuinte Sueli Feldhaus, imagino que seja isso, Feldhaus, item 62, relatoria também do conselheiro Márcio. Márcio, então, pode passar a leitura do relatório e na sequência passar para o voto.
Esse é um caso atípico, pelo menos para mim, que estou aqui há 8 meses jogando ITR nessa sessão, por se tratar de um auto de infração e não uma notificação de lançamento. Então, no auto de infração foi glosada a área de produtos vegetais de 2007, a área de reflorestamento de 2007 e a área de pastagens de 2008. Em relação à VTN, foi arbitrada nos exercícios 6, 7 e 8. Houve arbitramento do VTN. O contribuinte ele não impugna uma parte referente ao exercício 2006 e 2007, e ele agora, no caso, é o valor da terra nua arbitrado, e nem a glosa de área de produtos vegetais declarada no exercício 2007. Ele, na verdade, vai quantificar seus esforços argumentativos na área de pastagens. Mas antes disso, e agora eu passo ao voto, é bom que a gente faça de ofício análise da decadência, pois aqui eu estou na página 5ª, pois o auto de infração ele chegou ao conhecimento do contribuinte apenas em julho de 2011. Houve por parte do contribuinte o recolhimento do imposto apurado e devido, e diferentemente da notificação de lançamento que só mostra o imposto devido, no auto de infração aparece o imposto recolhido, que é as folhas 22. Portanto, como houve recolhimento antecipado, atrai a regra de decadência do artigo 150, parágrafo 4º, e aí exige que seja declarada a decadência do exercício 2006, pelo advento do prazo quinquenal, ocorreu em 1º de janeiro de 2011. De ofício declara a decadência desta parte. É interessante, presidente, que declarar a decadência dessa parte vai ter interferência direta na cobrança do crédito tributário, então vai gerar ele um indébito tributário, porque em 2006 houve apenas o arbitramento do valor da terra nua, e contra o arbitramento do valor da terra nua, ele não apresentou nenhuma contestação. Então, foi matéria incontroversa. Porém, isso é matéria de ordem pública de ofício, que vai gerar, eventualmente, possivelmente um direito creditório ao contribuinte. Matéria a esse valor, se ele já houver recolhido, evidentemente. Então, se quiser julgar pela essa peculiaridade, por se tratar de uma matéria incontroversa, mas está sendo reconhecida de ofício, se não, posso continuar. Pode falar, Francisco. Pode falar. Se eu entendi, eu acho que essa é uma questão que a gente tem debatido um pouco, eu acho que a turma até está um pouco dividida em relação a comprar o valor do pagamento antecipado. Não, mas teve pagamento antecipado, está ratificado o pagamento antecipado na auto-antecipação, tem lá imposto recolhido. A questão não é essa, a questão, a dúvida é uma matéria incontroversa, ou seja, o contribuinte anuiu, mas eu estou conhecendo de ofício a decadência. Isso vai produzir um indébito tributário, caso o contribuinte tenha recolhido os créditos referentes ao exercício de 2006. Mas no auto de infração fala que ele recolheu em 2006, né? Isso, você vai reconhecendo. Tem, isso, folha 22, se quiser constar lá no processo. Mas é o caso de baixão de diligência para confirmar o que o próprio auto já falou. Não, está no auto. Não, é isso, mas eu só estou colocando o posicionamento que a turma já teve em relação a isso, e a gente, acho que até na sessão passada, a gente baixou algumas diligências para confirmar o pagamento, não só o fato do auto de infração, porque muitas vezes o auditor botou assim, olha, o que o contribuinte declarou que pagou, como o Gil declarou, ele considera, para efeito de cálculo, né, o próprio sistema. Não, é um caso diferente, meu amigo. Na notificação de lançamento, ele apura o imposto devido. Mas no auto de infração, eu vou compartilhar a tela para mostrar para vocês, colegas. No auto de infração, reparem que está bem aqui, ó, valor recolhido. É completamente diferente de dizer imposto apurado. Tem valor recolhido. Isso que eu falo, aqueles meus todos que a gente baixou em diligência, estava apurado e não recolhido, por isso que foi até o entendimento de baixar. Não há dúvida, portanto, Francisco, que houve recolhimento. E se a gente baixasse em diligência apenas para... A gente estaria dizendo que o auto de infração foi lavrado por um auditor competente e tudo mais, que não merece fé. Não é o caso. Tem lá valor recolhido. Eu acho que a questão é reconhecer de ofício a decadência de uma matéria incontroversa.
É porque muitas vezes eu ainda entendo que esse valor recolhido pode ser uma denominação usada para o valor que o cara que ele declarou. Mas aí a gente não pode, nesse caso a gente não pode se fiar nisso, é diferente, a gente tem que dar valor às palavras que são dadas, né? Valor recolhido e apurado são coisas diferentes. Agora, eu concordo, se fosse uma notificação de lançamento tivesse apurado, eu baixaria em diligência para verificar, ou então eu já teria feito um despacho, apenas para verificar o pagamento. Eu não lembro agora como é que vem na pessoa física nos outros casos. Deixa eu só dar uma olhadinha como é a denominação que está aqui. Não, a diferença é que aí não é notificação de lançamento, é auto de infração. Não foi um processo de malha ITR, foi um processo que houve uma seleção por parte do setor competente e foi feita uma fiscalização. Tanto que abrange 3 exercícios, senão teriam 3 notificações de lançamento diferentes. Está sem áudio, Francisco? No Safira, quando você vai fazer um auto de infração, ele já busca lá, ele vem justamente por caso de diferença de tabela ali, considera o valor declarado para você não lançar 2 vezes o mesmo valor, só para efeito de excluir, para não lançar um valor que já foi declarado. Então, eu não sei essa situação aí, se seria a mesma coisa, não sei se a gente já viu essa questão de TR. Agora, a denominação recolhida, eu acho que tem um que é pago também no auto de infração. Deixa eu só olhar se eu acho alguma coisa. Tá, mas enquanto isso, pense na ideia que a questão que eu propus é essa, é reconhecer de ofício uma matéria em controvérsia. Mas é uma matéria de ordem pública que merece conhecimento e acolhida. Não, quanto a reconhecer de ofício, não tenho dúvida nenhuma. A gente tem controvérsia. Na verdade, a decadência não é em controvérsia, né? O que a gente está reconhecendo de ofício é a decadência, né? É uma matéria. O que é em controvérsia é o BTN, que ele não impugnou. O Marcelo tá sem câmera aqui para mim. Agora foi a Ana. Não, a Ana voltou, mas o Marcelo continua sem câmera. E ele tá com a câmera ligada. Tá falando com a sua amiga aqui, Márcio. Voltou aí não? Não, voltou não. Não, voltou. Voltou. E aí, Deni? É caso da gente voltar a essa parte? Esse valor que consta no auto como valor recolhido é o que consta na DITR como valor devido, né? Sim, ele recolheu o que ele apurou, né? Resta saber se o fiscal conferiu se realmente foi recolhido, né? Ou se é uma questão de uso inadequado da palavra recolhido, né? De repente é declarado, né? Sei lá. Mas eu concordo com você, né? O fiscal disse, a palavra dele tem fé pública, né? Então... Vamos voltar a essa parte, então? Porque a parte é apenas uma nomenclatura, né? Então, acho que a gente continuar a leitura da pastagem, a área de pastagem. Mas faz muita diferença, porque se ele tiver declarado e não tiver recolhido, não tem pagamento, né? Concordo. Mas o detalhe aí não é ter pago, é que é recolhido, valor recolhido. Recolhimento é sinônimo, nesse caso, de pagamento. Não é valor declarado, não é valor contestado, não é valor apurado. Eu realmente não vejo celeuma nesse ponto. Então, eu estou vendo aqui numa declaração, num auto aqui de pessoa física, que são situações que a gente baixou em diligência, que essa mesma situação está valor pago. Bem por isso a gente considerou que isso foi pago. A gente considerou o seguinte: isso está na declaração, está no auto de infração, mas até porque isso foi pego do próprio Safira, que captou lá das declarações que ele declarou, mas a gente eu estou falando de decisões que a gente já tomou aqui na turma, de baixar em diligência para confirmar se isso que está como pago, se realmente foi recolhido. Então, é isso que eu digo, a denominação pago e recolhido, para esse efeito de decadência,
Então, eu entenderia a mesma coisa que se está pago, não precisaria, se eu for acreditar no... Eu só estou colocando as situações que em função da gente a gente vai extinguir o crédito tributário. Não, na verdade, o crédito tributário já está extinto. A gente vai extinguir, verdade, a gente vai extinguir de 2006. Assim, não, dependendo da situação, dependendo se for usar o 173 ou o 150, parágrafo 4. Né? Vai virar um possível indébito. Eu acho que era interessante votar essa parte aí. Vamos votar então? Presidente, mais uma vênia para mostrar a tela aqui. Eu fiz uma pesquisa pelo valor. Não sei se eu convenço agora nesse ponto, para a gente já passar para adiante. Isso aqui é vocês estão vendo, né? ITR já recolhido, menos 1.650. A gente está aqui, esse aqui é isso aqui é a impugnação do contribuinte. Ele já está fazendo menção também, assim como o fiscal fez. Só quero confirmar. É isso mesmo, a impugnação do contribuinte. Ele está fazendo menção ao valor que já foi recolhido também. Existe uma chance grande de ter sido recolhido, né? Mas, por via das dúvidas, eu também acho que, nesse caso aqui, acho que é bom baixar. Vamos fazer assim, ó. A diligência ou não, e aí se não for, a gente acompanha o Márcio, né? Aliás, vai para a votação. Né? Tá. Colegas, diligência. Proposta de diligência, tá? Você, então, Francisco, proporia uma diligência, né? Isso. Para confirmar se esse valor foi realmente recolhido. Ou é só denominação de valor recolhido. Então, vamos votar, então, se a gente converte ou não diligência para confirmar se foi ou não recolhido. Márcio deu uma congelada aí, ó. Voltou. Márcio. É uma pergunta só de ordem prática. Eu não voto na proposta de diligência, né? Vota. Porque eu já fiz meu voto, né? Não, você vota. Vota. Você vota também. Vamos lá. Você votou em relação à decadência. Aí a gente pode começar a votação. Depois de você, eu sou o primeiro. Mas congelou de novo, não? Eu caí? Não, tá aí. Tá aí. Então, depois de você, eu voto. Eu lhe acompanho nesse ponto. Aí Chico vota. Chico vai propor diligência. Aí a gente recomeça para ver se... Tá. Então, diligência. Márcio, você concorda com a proposta do Francisco de baixar em diligência? Eu não vou apresentar nenhum óbice em relação a baixar em diligência, até porque é apenas uma medida para confirmação, uma medida confirmatória. Mas eu continuo ratificando que há uma indicação de valor recolhido, né? Tá. É uma indicação muito forte. Agora, se o julgador, que é meu colega de turma, ele tem ainda dúvidas e não está se sentindo seguro para julgar, eu acompanho na diligência. Veja, a turma toda concorda que se tenha pagamento antecipado, tranquilo, é o teu voto. Ninguém discorda disso, né? É só uma questão de cuidado, né? Da gente ter uma garantia maior, né? Dani, pela ordem, eu acho que a última discussão que teve nesse sentido foi a ausência do comprovante de pagamento, da guia de pagamento. Não foi, Francisco? As últimas discussões nossas foi nesse sentido. Se de fato tivesse ocorrido o pagamento, ele apresentaria a guia paga, né? E não... nas discussões que nós tivemos, eu entendo assim, que foi mais ou menos igual isso aí. Eu concordo com o que o Márcio falou, veio destacado já no lançamento, eu concordo com tudo, eu vou acompanhar o Márcio. Mas o questionamento do Francisco é exatamente isso, essa divergência de palavras ao ponto de concordar ou não. Então, acho que até no mês passado o teu Luiz falou, era só apresentar a guia paga, se apresente a guia paga que supre essa dúvida, né? Era isso. Não, com certeza. Não, até porque eu sei que o Safira, ele pega lá da declaração e aparece como valor pago. A pessoa física, você pega lá. Tá. Então, para esclarecer, o Safira é o aplicativo, o software que a fiscalização usa para fazer o lançamento. Tá. Lá na Previdência era o Safis.
Mas ele vai na declaração? Agora o que eu acho errado... eu não vou discordar, de novo, eu não vou infirmar convencimento de um jogador na minha turma, né, nesse sentido. Eu não vou... Mas eu continuo dizendo, a palavra está lá, gente, valor pago, eu acho que é um vai e vem processual diferente de quando é na declaração que é imposto apurado. Ali é uma diferença muito clara, é apurado. Eu concordo, ali a gente baixa porque é apurado, mas em um auto de fração, valor pago, eu acho que o que a fiscalização vai receber vai dizer, pô, mas está aqui valor pago no auto de fração, né? Mas vou juntar, a gente vai estar parando o trabalho fiscal. Márcio, você concorda? Deixa só, viu, Marcelo? É porque quando você recebe um arquivo, aí você recebe ele no Safira, então já vem essas informações aí da programação. Então, quando você... Eu só estava pedindo para você confirmar se ele vai na declaração, porque é um erro, né? Ele deveria ir na base lá onde tem as guias. Isso. E tinha que ir no conta corrente, não na declaração. Exato, mas assim, ele não vai no conta... Por quê? Mas qual a finalidade disso aí? Não é para comprovar que teve pagamento. Não em relação à declaração, não estou falando em relação à declaração, estou falando da autuação em si. É para você não usar uma base duas vezes. Sim. Porque uma base já foi declarada, aí você encontrou uma omissão de 100. Sim, mas desses 100 aqui, 20 já foi declarado. Aí então vai lançar 100 menos os 20 para declarar, então vai tributar 80. A finalidade é essa. Faz sentido. Bem, Márcio, você vai acompanhar a proposta de diligência? Ou não? Eu vou fazer a velha coisa, eu acompanho pelas conclusões, eu não concordo com a baixa diligência, mas eu acompanho pelas conclusões porque é um jogador, de novo, pela terceira vez, é um jogador que precisa ter o convencimento dessa matéria para julgar de maneira apropriada, então eu não vou obstar o convencimento dele nesse sentido. Eu não vou concordar. Tá. Mas eu volto pelas conclusões apenas. Tá. Gregório, você não está dando as caras, mas você vai divergir da diligência? Não estou aparecendo, não? Agora tá. Ah, tá. Eu vou divergir. Quando eu peguei os primeiros casos de ITR, onde foi reconhecida a decadência, na maioria dos casos de ofício, eu já reconheci de imediato e até fiz a ressalva quando mudei o entendimento, porque eu tinha justamente esse histórico de imposto de renda da pessoa física. Quando a gente pegava os autos de infração de pessoa física, onde vinha essa informação de imposto pago, já julgamos, eu já fui relator de diversos processos nesse sentido, já reconhecemos a decadência com base nessa informação. Quando o relator entende que deve ser convertido em diligência, assim como o conselheiro Márcio, eu tento acompanhar o relator porque o entendimento dele, ele não está confortável para proferir o voto dele, quem sou eu para discordar desse entendimento dele. Então, com base nesse histórico de imposto de renda da pessoa física, os primeiros casos de TR que eu peguei, eu já estava reconhecendo também de ofício a decadência com base na declaração do contribuinte, mas depois, melhor analisando, realmente existe essa diferença entre imposto apurado / declarado e imposto pago. Daí porque, na última sessão para cá, nos casos de ITR, em notificação de lançamento, onde a informação é de imposto apurado e não imposto pago, a diligência é muito bem-vinda, mas nesse caso aqui agora, que a gente está analisando, não vejo necessidade. Discordo da diligência. Ok. Francisco, então, é diligência, né, Francisco? Renata, você acompanha a diligência ou diverge da diligência? Eu divido da diligência, eu também acho que não tem necessidade. Acho que é só para bancar o processo sem necessidade. Está muito claro lá que o imposto foi recolhido, ou seja, pago. Tá certo. Então tá. Rafael, você também diverge da diligência, né? Acompanha a divergência. Tá. Marcelo, você diligência ou Eu vou pela diligência, tá? Diligência, né? Ana, você diverge de diligência, né? Eu estou divergindo porque é isso. Os outros que a gente baixou em diligência não estavam imposto pago. Eles estavam imposto apurado. E eu estava aceitando, com base na adesão da Câmara Superior, vocês não, e por isso que a gente baixou em diligência, que é diferente desse caso aqui. Porque eu falo, o auto de infração errou, eu começo a achar uma nulidade nesse auto de infração também. Dizer que tem um imposto pago e depois chega uma informação dizendo que não está pago e lá na auto de infração consta isso. Então eu começo a achar um vício aí que pode até ter outras consequências, né?
Eu sou contra a diligência. Ok. Eu vou votar pela diligência também. Tá. Colegas, deu 4-4. Esse é um caso que se aplica o voto de qualidade com base na portaria 260 do ministro da Economia. Portaria, diga-se de passagem, que nos vincula, no meu entendimento. Então, ficou assim, ó, resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, eu vou deixar aquele texto padrão, preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Aqui não precisa intimar o contribuinte para... Eu tenho um modelo já dos meses passados, vou só replicar o modelo do pagamento. Essas informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado, informações, isso não precisa, né? É só... Tá. Então, só coloquei assim, ó, para que a unidade de origem da tal preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Ponto. Aí, lá no voto, Márcio, você só menciona isso que você falou, né, que consta no auto de infração, recolhimento, valor recolhido. Sim, não tem problema. Ali exatamente, ipsis literis, exatamente o valor que consta na DITR, que foi declarado como devido lá, e que é para confirmar se realmente houve o recolhimento do valor. Tá? Anexar a tela do recolhimento, né? Anexar a tela, isso, exato. Sim, eu já tenho modelo, mas eu não vou fazer menção que o valor recolhido é igual ao valor apurado, porque isso é meio que é consequência, né? Se ele recolhesse a menor ou a maior, não faria muito sentido. Ele declarou, se ele pagou o que ele declarou, né? Tá. Nesse caso. Não, faz assim como você... E até para o que se está querendo, o importante é confirmar se pagou todo ou não, mas se pagou uma parte, já se ele tivesse pagado R$1, já resolveria. Então tá, colegas, esse foi o item 62 da pauta, da contribuinte Sueli Feldhaus, de relatoria do conselheiro Márcio. Agora vamos fazer o item 61 da pauta. Ficou como esse dispositivo, bem? Resolve os membros do colegiado, por voto de qualidade, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Ponto. Vencidos os conselheiros Gregório, Renata, Rafael e Ana, que rejeitaram a conversão do julgamento de diligência. Eu vou pegar as conclusões, tá? Oi? Eu voto pelas conclusões. Você não pode votar pelas conclusões. Se você está mudando seu voto, você não pode votar pelas conclusões. Mas você vai fazer a proposta de resolução e vai acompanhar você pelas conclusões? Vai ficar estranho, né? Nesse caso, está mencionando o voto de qualidade, não era interessante mencionar a portaria do Ministério da Fazenda? Eu acho que não. Eu acho melhor não. Não? Tá. Não. Né? Já está tendo discussões, né, na justiça, né, a OAB, tanto. Então é melhor assim, existe a portaria foi publicada, produz efeitos, tem validade, eu estou observando a portaria, eu acho melhor nesse dispositivo aqui não colocar agora. Eu até entendo, né? Quando foi para colocar o empate, nos casos eu coloquei, porque ali parecia que estava mais, era lei, inclusive, lei, não é portaria, então eu acho melhor deixar assim, já tá observando a portaria, eu acho que está ok. Até daria, talvez, né? Não, acho melhor não pôr, né? Acho que vou deixar assim. A gente fica na dúvida nessas questões aqui.
Colegas, agora vamos passar... Dene, em relação a isso daí, eu tenho a opinião seguinte, que era válido colocar, porque o que se tem aí quem não conhece, olha, mas botou voto de qualidade, mas não acabou o voto de qualidade. Então, se vocês avaliarem, né? Se você coloca a portaria, você diz, olha, estou colocando voto de qualidade porque está aqui. Então, no mínimo, o questionamento você evitaria. Nos termos da portaria número tal. Porque se você não bota, alguém diz, mas não acabou o voto de qualidade, então tem, para quem não conhece a portaria, no mínimo já vai, e quem olhar e ver a portaria no mínimo antes de questionar... Até porque será publicado e vai ser notícia, né? Como é que está sendo aplicado o voto de qualidade se ninguém mencionar a portaria? A gente não coloca a lei lá quando dá essa mudança que teve atualmente, quando dá um empate, contribuinte, quando dá empate, vai colocar a lei nos termos da lei e tal, né? Eu só estou levantando questionamento, certo? Eu concordo com o Chico, foi nesse ponto que eu pensei, entendeu? Para evitar notícia... Colegas, vamos fazer o seguinte, então, a decisão é essa, a gente não vai alterar, a decisão é essa, a dúvida é só se coloca ou não a portaria. Eu vou dar uma refletida, se eu ver que é interessante, eu coloco daí, tá? Tudo bem para vocês? Para eu colocar depois? Ou se eu achar... Tá? Tranquilo. A decisão é esta, feita, não vai afetar o resultado, a conversão em diligência vai acontecer, é só a dúvida se põe ou não a portaria. Eu vou dar uma pensada, refletida, de repente depois converso com vocês um pouco mais a respeito. Se for o caso eu coloco, se não, não coloco, tá bom? Dou uma pensadinha a respeito. Eu vou até pôr uma observação embaixo aqui. Você sabe que lá na DRJ, quando eu estava na DRJ, o presidente da minha turma, ele dizia sempre um negócio que eu acho que tem tudo a ver, assim. Toda vez que você toma uma decisão, num voto, até aqui nesse dispositivo, e essa decisão, ela tem amparo em algum dispositivo, numa IN, numa lei, em qualquer coisa, você mencione. Porque lá na frente, daqui a alguns anos, não vão nem lembrar daquele dispositivo e vão ver que vocês decidiu daquele jeito, né? E aí, mas peraí, como é que ele decidiu assim, né? E quando você coloca, fica muito claro, né? Não, tá aqui, né? Então, tem lógica, Rafael, tem bastante lógica que você falou. É bem aconselhável mesmo. Então, eu vou dar uma analisada, se for o caso, eu coloco, tá? Beleza, então, colegas. Agora vamos passar para o item 61 da pauta, de relatoria do conselheiro Rafael. O contribuinte é Pedro de Freitas Barros Júnior, a matéria que também envolve ITR. Rafael, então você pode passar a leitura do relatório e, na sequência, passar a leitura do voto. Está disponível na pasta o processo e o acordo. Iniciou-se em junho de 2007, com o termo de intimação fiscal número tal, folhas 11, referente ao ano calendário de 2005. Para o contribuinte recorrente apresentar documentos referentes à declaração de ITR, exercício 2005, laudo de engenheiro civil que demonstra a área ocupada com benfeitorias úteis e necessário destinado à atividade rural existente no imóvel em 1 de janeiro de 2005, e cópia da matrícula atualizada e o laudo de avaliação. Intimado em 13 de 6 de 2007, AR de folha 12, o contribuinte apresentou o laudo de avaliação 14 a 43, com a respectiva ART paga, folhas 44. Em ato contínuo, foi lavrado o auto de infração de folhas 3 a 6, contra o contribuinte que intimado apresentou a impugnação, folhas 51 e 52, e documentos folhas 53 a 64. A primeira turma da RJ de Brasília, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, conforme emenda. Erro de fato e possibilidade de revisão de ofício.
Intimado 26 de 4 de 2010, a rede foi em 91, o contribuinte interpôs recurso voluntário, folhas 96 a 108. E documentos, folhas 110 a 113, no qual começou pela reforma de decisão. Sem encontrar razões ao relatório. Bom, o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos, assim será conhecido. Ele traz documentos novos de folhas 110 a 113, junto com o recurso, eu recebo os documentos, da área de pastagem e erro de procedimento de preenchimento da ITR. Argumento recorrente que ocorreu erro no preenchimento da ITR, do exercício 2005, visto que preencheu sendo área de benfeitorias de 780 hectares, ao invés de ser